Houve aqui um engano entre mim e o relógio. Está tudo bem disposto? Sim? Ok. Vamos só pedir aos técnicos de luz que mantenham um pouco de luminosidade no balcão lá de cima, porque as pessoas estão a pedir para poderem tomar algumas notas nos seus papéis. E vamos recomeçar. Agora tenho o prazer de ter aqui ao meu lado a Leonor Leal, que é uma dirigente da Associação Cultural Espírita de Alcobaça, que é uma das associações que também organiza este evento, juntamente com o Centro de Cultura Espírita das Caldas, e vamos estar aqui os dois nesta segunda parte. Alexandra Gomes, está por aí? Está pronta. Já está pronta? Alexandra Gomes é psicóloga, veio de lá de bem longe, né? São Brás de Alportel. Eu acho que ninguém sabe bem onde é que fica. Lá perto de Marrocos, no Algarve. Olá, Alexandra. Olá. Olha, ela cortou o cabelo, está mais bonita e tudo. Ai, obrigada. Nesta, ok. Alexandra, sim. Quem é que vai falar? És tu ou é o outro? Não sei, vamos descobrir. É? Ok. Isto é a dobrar, é tipo o Kinder, não é? Pois é. Trago comigo outra pessoa. Eu não vou... Isto é segredo, não é? Ninguém sabe, mas ali a falar estão dois. É verdade. Está ela e outro lá dentro. Futura mamã. Ok, parabéns. Obrigada. Que tu possas ter a sorte de ter um filho assim bonito como eu, não é? Já tenho duas lindas, agora parece que veio um menino. Então. Ok, Alexandra, aproveitámos o facto de ser da área dela, ela trabalha na área da psicologia, e agora que o espírito já reencarnou com a Gláucia Lima, o espírito vai ter de passar por algumas fases e algumas dimensões na vida familiar. E é esse o motivo porque a Alexandra fez um grande sacrifício para vir cá a Caldas da Rainha, juntamente com o marido, com os filhos, e agradecemos do fundo do coração a tua gentileza, a generosidade e o espírito de sacrifício. Ficamos aqui todos ansiosos por te ouvir. Obrigada. Então, posso começar. Antes de mais, eu queria então agradecer o convite. Obviamente que não é nenhum sacrifício, ainda que às vezes pareça que há algum tumulto nós conseguirmos chegar aqui a esta família gigantesca, mas com os avós, ao barulho, tudo se consegue fazer. A proposta que me foi feita realmente é falar sobre as fases e as dimensões da vida em família, e até parece apropriado, não é? Porque vimos a falar da reencarnação e agora vem uma pessoa falar que está num estado a servir de incubadora a um espírito reencarnante. Portanto, parece que as coisas se encadeiam e que realmente não se devem ao acaso. Também queria dizer que depois da comunicação do professor Moacir Lima eu tive vontade de me levantar e ir embora, não é? Porque foi tão brilhante que fiquei a pensar se realmente teria alguma coisa tão espetacular para vos dizer, como foi dito por ele, e realmente gostei imenso de ouvir, e também gostei imenso de ouvir a doutora Gláucia, como já nos habituou ao seu pragmatismo, e que, de facto, deixou-nos num ponto de chegada, que foi realmente a reencarnação, e é precisamente onde eu vou começar então a minha apresentação. Portanto, estamos na fase em que o espírito encarna ou reencarna, não é? E de muitas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, uma delas foi: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida espiritual? Bom, eu acho que não restam dúvidas, não é? Muito menos sobre a resposta dos espíritos. Certamente assim é. A reencarnação é, de facto, uma necessidade do espírito para o seu aprimoramento, para a sua progressão. Nós sabemos que é através destas múltiplas vivências que nós vamos tendo em mundos sucessivamente do menos felizes para os mais felizes, que iremos encontrar, de facto, o progresso da nossa evolução moral até à perfeição, à qual estaremos, eventualmente, destinados todos a chegar. E
Passando nesse processo de um estado mais material para um estado mais subtil, estas vivências que nós vamos encontrando fazem-se em múltiplos níveis. Nós sabemos que, enquanto seres que somos bio, psico, socio-espirituais, há vários núcleos onde nós podemos trabalhar os diversos aspectos e limar as diferentes arestas do nosso espírito. Um desses núcleos é precisamente a família. E então, o espírito em família, dizem-nos os espíritos, que o laço de simpatia, perguntou Allan Kardec, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E dizem os espíritos que sim, que formam no mundo inteiramente espiritual famílias, pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no nosso mundo nos agrupamos em categorias e experimentamos certo prazer quando nos achamos reunidos. E de facto assim é, não é? Nós, quando estamos juntos das pessoas que mais nos dizem, com as quais nós conseguimos estabelecer os laços de maior familiaridade, simpatia, amor, proximidade, nós sentimos-nos bem. Sentimos-nos bem nesses núcleos e muitas vezes até denominamos família, não é? Aquilo que vai além dos nossos laços físicos. Então, não é à toa que o Evangelho nos fala da diferença entre o que são os laços de sangue, que não criam forçosamente os liames entre os espíritos, não é? Daqueles que são os laços espirituais. Portanto, os que encarnam numa família, e sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então já estamos a ver que a família é, de facto, uma base, muitas vezes, utilizada para que nós consigamos reparar os débitos do passado, limar as arestas do nosso espírito, emendarmos-nos e assim podermos obedecer à lei de progresso, de progredirmos constantemente. Então a família tanto poderá ser um meio de felicidade como um meio de provação. Mas vamos então descer um bocadinho da dimensão espiritual e vamos um bocadinho para o nosso senso comum. O que é que se entende por família? Se nós pensarmos, família é um conceito de grande abrangência. Não é fácil falar de família porque família tem múltiplos significados. Pegando nas definições comuns, podemos dizer que família é o conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. Portanto, temos uma delimitação física do conceito de família, aqueles que nos estão próximos ou que vivem connosco. Mas também podemos falar de família criada estritamente pelo laço de sangue, pais e filhos, portanto, os pais que originam um filho e que, portanto, há uma hereditariedade, há uma pertença biológica dos filhos aos pais e, como tal, constituem família. Também podemos falar de duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. Aqui não apenas o vínculo biológico, mas também o vínculo institucional que nós hoje em dia temos e que já nos precede há algumas décadas, a ideia de que quando duas pessoas se unem pelo laço do casamento, apesar de não terem parentesco biológico entre si, passam a constituir um novo núcleo familiar. Também um conjunto de pessoas que têm um ancestral em comum e conjuntos de pessoas que vivem na mesma casa. Portanto, como podem ver, a definição de família varia muitas vezes entre o limite físico, o limite biológico e o limite civil. E é dentro destas ideias que nós conseguimos definir família. Contudo, o significado da família vai muito além deste constrangimento, limite que nós impomos, porque, de facto, a família assume-se como uma instituição. A importância da família é entendida como um primeiro núcleo socializador do homem. O primeiro meio em que nós temos a capacidade, ou encontramos os meios para a proteção e desenvolvimento, não é, dos seres que realmente que são a nossa herança, não é, neste sentido, herança biológica, e que permitem as aprendizagens primordiais a esses seres. Desde as aquisições mais simples, como a marcha, como a linguagem, mas também há aquisições mais complexas, como os valores morais, éticos, de relacionais, de funcionamento social, normas, etc. Então, Joana de Ângeles diz-nos, baseada nesta ideia, que a família é
a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E podemos ler no seguimento desta frase, um livro de constelação familiar: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda a vez que a família se entilhia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Não é difícil ver o momento em que nós passamos e hoje em dia fala-se muito sobre a crise dos valores familiares e sobre a crise do significado da família na sociedade. E, logicamente, também estamos a ver um conjunto de situações sociais que vamos encontrando, desde, por exemplo, os fenómenos de bullying e de violência escolar, que cada vez são mais comuns, ao desrespeito pelas normas civis, enfim, um conjunto de situações sociais que estão a abalar a nossa estrutura social. E vêm muitas vezes, ou estão ligadas a esta problemática da família, ou seja, de estarmos a encontrar novas formas familiares, de redefinir o conceito de família e aquilo que a família significa na sociedade. Sendo que, nos últimos tempos, infelizmente, tem andado um bocadinho em descrédito. Mas trabalharemos para que isso volte a criar-se as condições para que a família seja, de facto, esta base fundamental para a nossa sociedade. Então, resumindo a importância da nossa família, primeiramente, a família parte de uma base instintiva, ou seja, o ser humano tem uma tendência, tem um instinto para se agrupar, e não é à toa, nós vemos nos achados arqueológicos, na história, como foi definida e como está escrita, que há uma tendência do homem para procurar o seu semelhante no sentido de encontrar apoio e também de aumentar a sua probabilidade de sobrevivência. E desde cedo, os pequenos núcleos sociais, as pequenas famílias se juntaram no sentido de aumentar a capacidade de resposta do ser humano aos desafios que o meio lhe colocava. Ou seja, todos juntos somos mais fortes, não é? Cada um por si tende a encontrar mais dificuldades. Assim, todos juntos, os que uns não têm, os outros têm, e acabamos por suprir as necessidades uns dos outros numa interdependência. Mas, para além disso, com a evolução da família, propriamente dita, do aparecimento da família, da noção de criança, da necessidade da proteção da criança, etc., começou-se a pensar na família realmente como uma estrutura de educação pessoal e social para o desenvolvimento da personalidade e dos afetos. Então é onde o espírito reencarnante vai encontrar condições favoráveis para o seu desenvolvimento no que toca, de facto, à sua personalidade, à gestão dos afetos, desenvolvimento pessoal, social, etc. E então, nisto, designa-se o facto de ser realmente o primeiro núcleo de socialização do ser humano. É onde ele vai desenvolver os primeiros laços afetivos, os primeiros laços sociais, e vai aprender quais são as respostas adequadas relativamente ao outro e àquilo que é esperado do indivíduo em sociedade. Mas falemos então da família propriamente dita. Como é que é esta história da Constituição? Como é que se forma uma família? Que dificuldades é que uma família passa? Falemos das fases. Podemos tentar resumir esta ideia das fases de formação e criação de uma família em 3 momentos decisivos. Primeiro momento, formação, o momento em que se começa a criar uma família. Depois denominaremos o crescimento, que apresenta um conjunto de desafios, e finalmente também a maturidade. E então vamos começar, logicamente, por formar uma família. Aqui todos sabemos como é que se forma uma família, certo? Cada um terá a sua concepção, mas todos nós provimos de uma família e mais tarde ou mais cedo, de acordo com a intenção e, logicamente, a livre escolha de cada um, poderemos formar o nosso próprio núcleo familiar. Formar uma família passa por diferentes fases e vamos começar pela primeira, a procura dos afetos através de uma relação de casal. Nós sabemos que a família e o primeiro núcleo familiar se forma pela junção de 2 elementos que se amam e que de alguma maneira têm intenção de ligar os seus objetivos de vida de forma interdependente. Portanto, a partir daquele momento, há um conjunto de critérios que definem aquele casal, aqueles 2 seres, como sendo uma unidade, e dentro dessa unidade existem 2 personalidades, como é óbvio, mas que também se formam uma identidade de casal.
Mas quando é que isto começa? Nós, tudo bem, quando nascemos estamos integrados na família, aprendemos como lidar, aprendemos com os nossos pais, os nossos modeladores, que nos dão também uma ideia de como é que isto funciona, mas também chega a altura de formar a nossa própria família, não é? E então começamos, especialmente na fase da adolescência, em que há também uma experimentação de papéis e há uma experimentação de muita coisa, começamos a treinar os afetos, ou seja, é na adolescência que o nosso foco sentimental, que antes era dirigido aos adultos significativos da nossa vida, aos nossos pais e também, posteriormente, aos nossos professores, pelo menos aqueles com quem nós adquirimos alguma simpatia e que nos ficam na memória, e todos nós, se calhar, nos lembramos de um professor ou de uma professora que nos marcaram, quer pelo exemplo, quer pela forma dedicada com que lecionava. Portanto, temos na adolescência uma mudança do foco, ou seja, deixamos de nos direcionar afetivamente para esses elementos e passamos a direcionar o nosso afeto para aqueles que estão na mesma faixa etária e à nossa volta, os nossos amigos, não é? Os nossos pares. E é nesse momento em que nós começamos a compreender que há mais para além das relações que nós vemos estabelecidas e começamos a descobrir o amor, ou pelo menos a forma vivida do amor entre dois seres que não têm uma relação familiar entre si. Obviamente que a maturação das estruturas de um adolescente não é a mesma de um adulto. Portanto, apesar de muitas vezes viverem com muita intensidade e sofrerem muito esses afetos, ainda não estão preparados para entender a necessidade que existe de doação e de receber, não é? Nesta fase que é necessário estabelecer nesta procura de afetos através de uma relação de casal. E então, a mudança deste enfoque é como um treino, não é? Portanto, nós vamos treinando estas relações e vamos tentando perceber, efetivamente, quem somos dentro de uma relação de casal. Até que chegamos à nossa maturidade maior, já na vida adulta, esperemos que sim, não é? Em que já temos uma maturação das nossas estruturas completa e que, efetivamente, começamos a compreender na figura do outro vários papéis. É o papel da pessoa que amamos, mas também, geralmente, é o nosso melhor amigo e é também uma pessoa com quem nós sentimos que podemos ter um objetivo de vida em comum. Daí que as pessoas muitas vezes se aproximam não só pela paixão propriamente dita, mas também pelos interesses que têm em comum, pelos projetos de vida que possam ter em conjunto. Tudo isso ajuda ou permitirá depois ao estruturar do casal. Então, dentro da formação da família, o casal é o elemento central. Dizia-vos há pouco que nós próprios formamos uma identidade de casal. Ou seja, quando nos juntamos duas pessoas, nós não deixamos de ser quem somos, mas a formação desse grupo, constituído por duas pessoas, tem uma psicosfera própria, que tem um contributo nosso, não é? Dos dois elementos e que obviamente se comporta como uma unidade em determinadas situações. Estamos a falar, logicamente, de relações equilibradas, em que há respeito, amor, carinho, em que tudo está bem, portanto, em que efetivamente temos dois espíritos afins que traçaram em comum o seu caminho e que respeitaram efetivamente a sua programação de reencarnação, seguindo por essa perspectiva, por esse caminho de vida. Mas nós sabemos, tal como nos diziam, que as famílias nem sempre são um meio de felicidade, mas também podem ser um meio de provação. E logicamente que pode começar nas coisas mais simples, não é? Nos desequilíbrios das tarefas domésticas, que toda a gente se queixa, porque a mulher faz tudo em casa, o marido não faz nada, não é? Ou vice-versa, não vou estar aqui a ser extremamente sectarista ou estereotipada nesse aspecto. Mas também de papéis, a dificuldade que nós às vezes temos em assumir a própria relação, a identidade do casal, em libertarmos às vezes de determinados atavismos do nosso eu para podermos estar numa relação equilibrada e também, às vezes, desequilíbrios de poder que redundam depois em situações de abuso físico, psicológico, etc. Portanto, que obviamente conduzem àquilo que nós designamos as relações de provação.
E, logicamente, nós aqui poderíamos ter muito a dizer relativamente ao casamento, ao divórcio, etc. O que nós vemos hoje em dia é que, efetivamente, há uma maior flexibilidade da sociedade para aceitar um caminho múltiplo de múltiplas relações. Ou seja, que não haja necessidade de a mulher e do homem que se encontraram, às vezes até por casamento arranjado, como era comum há uns séculos atrás, e prosseguirem essa vida, hoje em dia já se aceita, não é? Que não vale a pena manter unido o que já não está unido pelo sentimento. E isto faz-me lembrar, uma piada que eu ouvi no outro dia, que se os ex fossem bons, Deus não teria mandado amar o próximo, não é? Portanto, estamos um bocadinho nessa perspectiva. Logicamente que as relações não são perfeitas porque os espíritos que as integram, isto é novidade, também não são perfeitas. Então, nós encontramos no casal os mesmos limites que um espírito reencarnante tem no nosso mundo. E se tudo correr bem, a dada altura, alguém diz assim, podíamos ter um bebê. Ou às vezes não dizem, não é? Então começa a preparação mental para o nascimento dos filhos. E é aqui que começa o alargamento da família. Aquela unidade familiar, constituída por aqueles dois seres, que resolveram unir os seus caminhos e as suas existências, decidem trazer ao mundo uma criança. Portanto, dar a oportunidade a um espírito reencarnar. Ou então não, como é o meu caso, que achei que já tinha 2 filhos e que não ia ter mais filhos nenhuns e, pelos vistos, ainda tinha mais um para trazer ao mundo, pelo menos. E então, não te preocupes, mãe, é só mais este, eu prometo. Portanto, temos o nascimento dos filhos. E, logicamente, onde é que começa esta preparação para o nascimento dos filhos? Será que começa só quando nós decidimos ter um filho? Ou será que já vem de trás? Quando é que deve começar, de facto, a preparação e o planeamento para ter um filho? É extremamente importante, nós sabemos disso, ainda há pouco se falava, não é? A questão do cuidado com que os pais preparam o quarto do bebê e hoje em dia todos os cuidados e todos os acessos de cuidados que nós podemos dar aos nossos filhos, nós fazemos questão que eles tenham tudo. Mas esta preparação inicia-se onde, de facto, não é? Inicia-se muito antes. Inicia-se na educação do casal. Ou seja, se eu quero construir uma estrutura saudável, capaz de educar os meus filhos para os desafios que eles vão encontrar neste planeta de provas e expiações, eu tenho que começar pela educação do casal. Então, a preparação da vinda de um filho começa muito antes da sua implantação no útero, não é? Temos que começar um processo de afinização muito antes, não é? Preparando-nos mentalmente para aceitar o elemento que vai chegar, obviamente, com a interseção da espiritualidade maior. Então, para além disso, temos que aceitar as alterações estruturais. Ou seja, o casal já se formou, já afinou os seus limites, já se sabe que ela cozinha e ele lava a louça, portanto está tudo estabelecido e de repente surge um terceiro elemento. O que é que eu vos dizia há pouco? Que o casal é um grupo, não é? Que acaba por ter uma psicosfera própria, um funcionamento próprio, uma estrutura própria, que o identifica como sendo um elemento único. Com a introdução de um terceiro elemento, ou de um quarto, não é? Às vezes acontece em gêmeos, ou de vários elementos, o que é que acontece? A estrutura altera-se, a psicosfera altera-se, as rotinas alteram-se até no sentido mais prático, e o casal é forçado a reajustar-se novamente àquela realidade. Às vezes acontece que esses reajustamentos não se conseguem fazer e, por vezes, até acaba por desembocar no divórcio e nas novas formas familiares que nós vamos encontrando nos dias de hoje. Mas, assumindo que, efetivamente, a nossa educação é o propósito familiar, não é? Nós temos que entender um bocado o que é que está nesta base do conceito de educação. Família é para educar, então o que é educar? Bom, o que é que se pode entender por educação? Olha, eu acho que nem os teóricos sobre educação se orientam. E dependendo da escola e daquilo que está na base, na perspectiva teórica e filosófica, educar pode ser muita coisa. Seja como for, vamos tentar restringir aqui alguns aspectos. Pode ser a forma pela qual os hábitos e costumes são transferidos entre gerações. Se eu explico, se eu ensino a alguém como é que deve fazer alguma coisa, estou a educá-lo, certo? Então, dentro dessa perspectiva, hábitos e costumes que são transferidos entre gerações.
mas também pode ser o conjunto de capacidades sociais que permitem a convivência cortês em sociedade. Portanto, aquilo que me permite, não é, viver em sociedade, aceitar o outro, lidar com o outro, reagir ao que o outro me diz, tudo isso são formas de educação. Quando nós dizemos, aquela criança é mesmo mal educada, não é? O que é que nós estamos a dizer em relação a isso? Que ela tem um desajuste em relação àquilo que é esperado dela socialmente, pelas normas sociais. Podemos ainda também dizer que a educação é o processo contínuo do desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Portanto, é o processo que leva à maturação das nossas estruturas biológicas e intelectuais e também ao desenvolvimento da nossa moralidade. Portanto, quando alguém atinge um patamar elevado de compreensão, nós dizemos que aquela pessoa é muito educada. Ora, este conceito de educação, como podem ver, abrange diferentes perspectivas. Mas se nós pensarmos na ideia da educação, o que é que nós pretendemos fazer a alguém quando educamos? Ao contrário da instrução que pretendemos dar, portanto, estamos a acrescentar alguma coisa ao que a pessoa tem, a educação pretende retirar. Mas retirar o quê? Retirar as más tendências e substituí-las por tendências melhores. Portanto, o processo de educação parte precisamente disso. E nisso os espíritos são muito mais clarividentes do que nós, quando nos dizem que a educação é toda a influência exercida de um espírito sobre o outro no sentido de despertar um processo de evolução. Como é que a evolução se faz? Através do progresso moral. Portanto, extraindo as más tendências e substituindo essas formas menos corretas de ação e pensamento pelas que são mais corretas na sua essência. Então, o desenvolvimento da criança, nunca nos devemos esquecer, quando falamos em educação, que é um processo triplo. Temos a formação de uma nova personalidade, o despertar gradativo da personalidade espiritual, portanto, da herança que ela traz no seu espírito, condicionado pelo seu desenvolvimento biológico. Temos aqui estas três forças, se assim quiséssemos chamar, a concorrer para a formação da nova identidade, da nova personalidade daquele espírito. Não é? E este desenvolvimento biológico também não nos podemos esquecer que tem uma interferência também do espírito. Portanto, nada é deixado ao acaso. O seu próprio desenvolvimento biológico está limitado pelas suas experiências prévias que poderão ou não condicionar o processo mais ou menos salutar de desenvolvimento biológico que ele poderá ostentar ao longo desta existência. Então, não apenas a biologia ou a predisposição genética estará na base do desenvolvimento da nossa personalidade, não é? Nós andamos aqui sempre nas ciências sociais e humanas, não, a biologia é que importa, não, o meio é que importa, andamos aqui. E esquecemos que esta parte espiritual também vai condicionar, logicamente, o desenvolvimento da criança. E também não nos podemos esquecer que a criança é uma personalidade com seculares experiências. Portanto, há tendências que ela vai revelar logo desde cedo. Tal como a doutora Glócia falava tão bem, não é? Quando o bebê está no nascimento, portanto já se perturbou, já esqueceu tudo. E à medida em que começa gradativamente a continuar esse processo de reencarnação, vai a pouco e pouco mostrando as suas tendências. Tendências essas que só mais tarde estarão plenamente desenvolvidas. Mas é aí que nós temos que agir. São estas escolares experiências que vão mostrando ou que vão se deixando entrever nos pequenos comportamentos. Há crianças que mentem desde cedo. Há crianças que roubam desde cedo. Há crianças que são muito tímidas, muito envergonhadas e têm sempre um semblante muito triste desde cedo. Portanto, há que identificar a tendência comportamental do indivíduo para, desde cedo, podermos começar a entregar ou dar as ferramentas que nos ajudem a substituir, efetivamente, estes comportamentos menos ajustados ao espírito para que ele se possa desenvolver melhor. Também a criança é uma personalidade nova em desenvolvimento, portanto, não podemos dizer, não, olha, ela é assim, vamos cruzar os braços. Não. Temos que aproveitar o período em que ela é mais maleável para conseguirmos modificar esses comportamentos. E como ser da nossa espécie humana, também temos que nos recordar que vai obedecer a padrões de desenvolvimento biológico, afetivo e cognitivo. Por isso não nos adianta
Não nos adianta tentar que uma criança de 3 anos seja muito altruísta e dê tudo aos amigos, porque, coitadinha, ela vai dar, mas é empurrada pela nossa necessidade de lhe dizer que ela tem que partilhar e tem que ser solidária. Mas porquê? Porque o seu desenvolvimento moral aos 3 anos não lhe permite compreender porque é que tem que dar ou partilhar os brinquedos com os irmãos, com os amigos. É autocentrada ainda, tem muita dificuldade em descentrar-se das suas próprias necessidades em prol da necessidade do outro. Agora, se aos 23 anos não conseguir fazer isso, se calhar temos um problema para resolver, não é? Portanto, há que respeitar estes padrões de desenvolvimento biológicos que, logicamente, também irão condicionar o desenvolvimento e os desafios educativos da criança. E é precisamente para aí que nós agora vamos. Portanto, a família está constituída, recebeu os seus filhos e eu não vou partir isto muito em idades, até porque o tempo corre e é um problema, não é? Portanto, vou falar em criança e em jovens. Limitando as crianças, estaremos a falar até uma idade da pré-puberdade e puberdade, e depois da puberdade em diante estaremos a falar dos jovens. Assumindo que estamos a falar de uma faixa muito alargada e de comportamentos muito diferentes. Mas, como eu vos dizia, desafios educativos de uma criança. Identificar tendências espirituais existentes. A família deve estar desperta para compreender quais são as tendências espirituais que aquele ser reencarnante traz. Promover uma aproximação aos conceitos de Deus, Espírito, vida e morte de forma naturalizada, fomentando a fé. Se a criança desde cedo se habituar a manter esta ligação com Deus, que para eles muitas vezes é muito mais natural, porque não fazem uma distinção tão clara entre o que é real e o que não é real, por assim dizer, ou o que é visível e o que não é visível. E se desde cedo este processo for naturalizado, ser-lhes-á muito mais fácil entender e compreender determinados conceitos do que para nós, que muitas vezes crescemos numa dimensão mais materialista e que agora tentamos aceitar uma dimensão espiritual na nossa existência como sendo a primordial e a causal. Portanto, se desde cedo conseguirmos naturalizar estes conceitos, será mais fácil para a criança depois aceitar as relações espirituais entre o mundo físico e o mundo espiritual. Apoiar também sempre no desenvolvimento e maturação das suas estruturas biológicas. Não fazer como eu fiz, como tentei explicar uma vez à minha irmã de 6 anos, quando ela tinha 4 anos ou 5, como é que os bebés nasciam, porque ela fez-me uma pergunta muito específica, que é: por onde nascem os bebés? E eu pensei, está aqui a minha oportunidade de brilhar. Tinha, 18 anos ou 19 anos e sentei no meu colo e dei a maior explicação da minha existência. Então, bem, eu expliquei tudo. Estão a ver o vídeo que foi mostrado? Foi quase assim. E nisto, ela, não, oh mana, não percebeste a minha questão. E eu, não percebi a tua questão? Não. Eu quero saber por onde saem os bebés. Eu disse, então pronto, olha, as senhoras têm um canal, etc. Depois o canal alarga, lá a explicação, e é por aí que saem os bebés. E ela olhou para mim e disse-me, estás-me a mentir. E eu, não estou nada, Carmo, por amor de Deus, a mana está-te a dizer como é que nascem os bebés. E ela disse, nascem pelo umbigo. Portanto, eu já devia ter percebido que ela não tinha capacidade para entender aquilo tudo, não é? E que tinha uma concepção necessariamente para estar a fazer a questão, que podia não ser a verdadeira. E eu disse-lhe, ainda armada em esperta, não é? Carmo, agora pelos umbigos. Então, os senhores também têm umbigos e não têm bebés. Resposta brilhante. Os umbigos dos senhores estão fechados e os das senhoras estão abertas. E ela saltou-me do colo e foi-se embora à vida dela, não é? O que é que isto nos mostra? Que nós temos que respeitar o desenvolvimento das crianças, não é? Portanto, se temos que naturalizar determinados conceitos, também não podemos, às vezes, ceder a compreensão da criança em determinados conceitos, porque é contraproducente. Elas até podem ficar com o germe lá, não é? Portanto, mas eu de certeza que criei mais problemas do que soluções naquele dia. E pronto, neste caso, eu espero que o meu pai me tenha desculpado, porque acho que houve um chorrilho de questões a seguir, muito mais interessantes do que por onde nascem os bebés. Temos também que facultar um bom suporte e contenção emocional. Muitos dos desafios da criança, até àquela idade da puberdade, passam precisamente pela conquista da segurança afetiva, da autonomia, a capacidade de lidar com o outro. Portanto, nós temos que dar uma boa contenção, no sentido de elas sentirem que têm em casa a segurança necessária para lidar com o meio que é sempre ameaçador. E fomentar, então, relações de segurança afetiva.
Saltando para os jovens, e os jovens já estamos a falar daquela idade problemática que os pais não gostam nada. Ai, tenho um filho adolescente, meu Deus, vai ser um drama, eu não era nada assim, no meu tempo era diferente. Tenho a dizer-vos que há escritos desde o tempo de Sócrates dos pais a queixarem-se dos filhos nesta idade. Portanto, não é um fenómeno de agora. De facto, um jovem compreende desafios educativos diferentes de uma criança, porque já tem capacidade de aceitar o outro como um ser existente para além dele. Então temos que insistir um bocadinho nisso, que eles compreendam efetivamente o seu papel no mundo, mas que também existem mais pessoas para além dele. Portanto, a conquista da empatia, não é? Da responsabilidade, da nossa liberdade terminar onde começa a liberdade do outro, que às vezes é tão difícil de entender. E realmente as nossas discussões e insistência têm que ser no sentido de facilitar essa compreensão. Estimular também a compreensão das regras morais sobre a conduta humana. Um exercício fabuloso que nós podemos em família fazer com os adolescentes passa precisamente pela exploração dos dilemas morais. Portanto, ajudar, discuti-los. E para isso, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, dão-nos respostas maravilhosas que nos ajudam a descodificar esses problemas. E se eles tiverem uma boa base moral e filosófica que os ajude, de facto, a responder a essas problemáticas, vão ser jovens mais equilibrados e com maior capacidade de enfrentar os desafios da existência. Apoiar o desenvolvimento das relações humanas com os outros. Compreender que a vivência de um jovem passa, muitas vezes, já pelos outros círculos que não o núcleo familiar e dar-lhe possibilidade dessas experiências. Favorecer uma boa reflexão sobre a sua própria conduta, que a autoanálise comece desde cedo e que se mantenha ao longo da sua existência. E estimular a autonomia e a capacidade de decisão, bem como ferramentas para resistir às tendências inferiores. Mostram-nos os estudos, por exemplo, na área da utilização do preservativo, que eu estudo e que trabalhei de mais perto, que os jovens que conseguem dizer que não à utilização, ou que não a uma relação sexual desprotegida e que são capazes de dizer que não a uma situação de abuso, são muito poucos. Isto é preocupante, ou seja, nós não estamos dotados de ferramentas que nos permitam resistir à pressão do segundo elemento, especialmente quando os afetos estão envolvidos. Portanto, temos que focarmos na autoestima, não é? Da pessoa gostar suficientemente de si para ser capaz de não se colocar em risco. E, de facto, isto é muito pouco trabalhado e deveríamos insistir mais familiarmente nestes conceitos, de maneira a que os próprios jovens se consigam proteger a eles próprios. Portanto, Joana de Ângelis depois sumaria todos estes pontos em vários capítulos, que não vou alongar muito mais sobre eles, mas quando ela fala na necessidade da educação para a paz na família, não é? Portanto, a necessidade da família ser uma base para relações estruturadas, também uma base para conseguirmos estruturar relações de amizade, ou para a coragem, ou para os relacionamentos, ou para a educação sexual. A família serve, de facto, para a constituição de um ser humano capaz de integrar uma sociedade. E é, de facto, no alargamento e construção da família que isto é feito. Mas a família também matura. A dada altura está estruturada, os filhos estão crescidos, as relações familiares estão estabelecidas, o seu funcionamento é adequado e a identidade familiar está formada. Mas, como nós sabemos, a vida é uma constante mudança. E há uma fase que se designa, não é? A saída dos filhos e a entrada dos pais. Logicamente não é em simultâneo, mas hoje em dia, e devido à maternidade cada vez mais tardia e aos problemas sociais que vamos tendo, verifica-se quase em simultâneo. Ou seja, os filhos saem de casa, há a necessidade de uma redescoberta do novo sentido de família, já não dependem dos pais, já são seres adultos, formados, construídos, que nós agora temos que deixar vivenciar por si próprios, deixamos de ter responsabilidade nas suas decisões, para aceitar o envelhecimento da família, não é? E o apoio que é necessário dar aos pais e também dar aos filhos. Logicamente que isto obriga a uma redefinição imensa da família. Se antes nós lidávamos única e exclusivamente
numa forma geral, como é óbvio. Com a construção de seres, agora estamos a lidar com a desconstrução do ser. Ou seja, estamos a lidar com o envelhecimento, estamos a lidar com a morte e estamos a lidar também com a própria realidade do nosso envelhecimento e com a nossa própria mortalidade. Porque nós devemos preparar-nos em vida para a morte, mas, mesmo sendo espíritas, muitas vezes não gostamos de fazer esse papel. Mas a vida é sábia e, se seguir o seu caminho, dá-nos a oportunidade de vivenciar já esta parte mais madura da nossa existência através dos nossos pais, que por sua vez viveram através dos deles, etc. Portanto, o aceitarmos e assimilarmos o envelhecimento e a morte dos nossos pais ajuda-nos também a aceitar a nossa própria mortalidade. E a família tem um papel muito importante nisso, quer no apoio aos mais velhos, que é uma coisa que, infelizmente, a nossa sociedade não tem criado as condições e as estruturas necessárias para manter a família como eixo basilar da sociedade para isso, e, logicamente, aceitar, não é, a mudança que isso gera na nossa família. Volta a existir novamente uma redefinição da identidade do casal, uma redefinição da estrutura. Muitas vezes os pais têm que voltar à casa dos filhos porque perdem capacidade de cuidar de si próprios, e isso obriga aquele casal que tinha saído de um papel de cuidador a entrar novamente num papel de cuidador. Em suma, o que é que nós podemos extrair daqui? Que, de facto, a família é uma base onde nós nascemos, crescemos e nos dá aso à formação de novas famílias. Esta é a progressão. Só assim nós conseguimos, através deste núcleo que nós geramos socialmente, construir as bases para o nosso próprio melhoramento e também para ajudar os seres que nós aceitamos como filhos e que também nos aceitam como pais para o seu próprio burilamento. Nunca nos podemos esquecer disso. Tanto que a pergunta 775 do Livro dos Espíritos diz-nos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos são perentórios a responder: uma recrudescência do egoísmo. Aqui está. A família é a base para a nossa evolução. E espero que tenham gostado. Dou por terminada a apresentação. Muito obrigada, Alexandra, pela partilha que aqui trouxeste e que sejas um bom veículo desse espírito reencarnante, acompanhando com estes valores morais também. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada, boa tarde.